Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma série de temas. Hoje é dia 20 de maio de 2021 e temos aqui no episódio deal da Pague Menos, Neu e investimento, Heineken adquirindo empresa na África do Sul, Shopper e um novo aporte, e Votorantim fazendo abertura de capital, ou tentando fazer abertura de capital de uma de suas unidades. Também vamos falar do mercado de streaming, o interesse da Amazon na MGM Studios e Warner Media e Discovery também entrando forte no streaming. Também aqui falaremos bastante sobre o mercado de educação, resultados e estratégias de Cogna, Edux e Anima, e também, por fim, uma discussãozinha sobre home office, alguns dados aí, falando sobre eventuais tendências no futuro do trabalho remoto. E para me acompanhar aqui hoje, estou com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem? Ô, Habib, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma semana, todos os ouvintes. E ó, hoje eu vou mandar um abraço enorme, porque assim, ontem foi muito legal. A gente teve aula com a turma 79 e 80 lá do GBP, segunda aula de estratégia, pessoal, ó, tinindo em estratégia já. E aí o João Pedro e a Marina, quando falou de BTC, eles, ó, não perco um, adoro, então abraço para eles. Abraço também para a Eveline e para o Matheus, que primeiro conheceram a gente aqui no BTC Journal, depois vieram fazer o curso. Então, abraço para eles também. E, ó, espero você, ouvinte, que não é nosso alumni ou que só fez um curso nosso, venha fazer os nossos cursos que você vai adorar. E essas análises que a gente faz aqui vai ficar muito mais fluida para vocês. Pois é, pessoal, acompanhem. Para quem faz o curso é fundamental para ficar em dia aí com os temas de estratégia, finanças e marketing que a gente fala em aula. Hoje não temos a presença de Renato Aracaki, né? Ele está sempre com a gente aqui, hoje não tá. Essa semana ele tirou umas férias e foi para Aruba. Não, tô brincando. Ele está muito requisitado nos treinamentos corporativos, sempre tá, né? A gente está com uma agenda bastante cheia nos treinamentos, mas essa semana pegou um pouquinho pesado, então ele está dedicado aí nos treinamentos. Mayara e eu vamos tocar o episódio de hoje com bastante notícia interessante, muita análise de qualidade para você. Peço também para você que está acompanhando a gente pelo BTCcast, para seguir a gente tanto no YouTube como lá no Instagram, @instabtcompany. E se você ainda não conhece o General Business Program, nosso curso de negócios voltado para quem está entrando no mercado de trabalho, quem está se formando ou recém-formado, conheça o nosso curso que é específico para quem quer esse desenvolvimento de carreira acelerado e também para você que é gestor, gestora, está interessado em ferramentas para tomada de decisão, acompanhe o Strategy and Finance Program. Os dois estão com inscrições abertas e você pode acompanhar no nosso site www.btcompany.com.br. Bom, vamos lá então, Mark, tem muita coisa aqui, né, para a gente comentar nesse episódio. Primeiro, peguei uma notícia da Neofeed, né? Aqui a gente vai falar nessa primeira parte do BTC Journal sobre investimentos e aportes. Então vamos lá. Essa notícia tem o seguinte título: para conter a RD no Norte e Nordeste, Pague Menos paga 700 milhões de reais na Extra Farma. Mas vamos lá, mercado varejo farma fervendo aqui, principalmente com a Pague Menos nesse movimento. O que aconteceu? Ótimo, né? Então, primeiro aí, quem é a Extra Farma, né? A Extra Farma hoje tem mais de 400 lojas no Brasil, em 10 estados brasileiros, sendo que 89% das lojas dele são lá no Norte e Nordeste. Eles são hoje a sexta maior rede de farmácias do Brasil, considerando o número de lojas, e eles são bem concentrados na classe média. Mas você que ouve BTC Journal fala, acho que eu já ouvi esse nome antes, né? Então a gente tinha comentado que a Ultrapar tinha colocado 2 business deles à venda, né? O grupo colocou a Oxiteno, que segundo eles estava sendo super assediada, né? E colocou a Extra Farma, que na verdade, né, está um pouquinho menos assediada ali, ela já estava meio que à venda há algum tempo, só que a família, né, desculpa, o grupo Ultrapar tinha colocado na cabeça um valor muito alto, porque eles compraram lá em 2013 por R$ 1 bilhão, tinham colocado dinheiro ali, uns 800 milhões, 1 bilhão mais ou menos,
e estava esperando vender por até 2 bilhões de reais. Só que, como você falou, o valor acabou ficando mais alto porque ela não estava performando muito bem, né? Quem que é a Pague Menos aqui, né? Então, a Pague Menos chegou, falou que fez esse acordo com a Ultrapar para comprar 100% da Extrafarma, pagar esses 700 milhões de reais. Metade disso vai ser à vista e o restante vai ser 25% no primeiro aniversário da aquisição, 25% no segundo aniversário da aquisição. Tudo cash. Ainda estão esperando a aprovação do CAD, mas provavelmente o business vai acontecer, porque pensando em share de farmácias, esse mercado não é muito concentrado, né? A Pague Menos tem ali 1.500 unidades, mais, na verdade, de 1.500 unidades no Brasil. Eles, comprando a Extrafarma, vão se tornar o segundo maior grupo de farmácias em número de lojas, só fica atrás da famosa ARD, né, a Raia Drogasil, que tem mais de 2.100 farmácias pelo Brasil. A primeira intenção deles, forte aqui, né, é nada mais, nada menos que ter uma atuação mais forte no Nordeste, né? Então, a gente falou que eles são muito, né, Extrafarma, muito concentrada lá no Nordeste, e é exatamente o mercado que a Pague Menos estava perdendo participação, até porque a Raia Drogasil estava se expandindo por lá, né? Então, eles falaram, ó, vamos pegar alguém aqui que possa ajudar. E eles falaram, ó, a Extrafarma, ela não só tem um fit com a gente, como vai ajudar pra caramba a nossa aceleração de crescimento no Nordeste. Então, a Pague Menos tinha feito um plano de expansão, eles falaram que com essa compra da Extrafarma, conseguem avançar 3 anos nesse plano. Mas eles falaram que não vão ficar de braço cruzado, né? Até uma coisa que a gente aprende muito em estratégia, nunca se acomode, né? Eles falaram que vão continuar fazendo o plano de expansão orgânica, principalmente em estados, por exemplo, como a Bahia, que mesmo comprando a Extrafarma, eles continuam tendo bastante espaço ali para expandir. E aí, mais ou menos como que eles ficam, né? Então, no norte, eles saem de um share de 9,9 e vão para 18,9. No nordeste, eles saem de um share de 19,5 para 23,9%, mas eles conseguem se expandir também em outros estados. Então, por exemplo, em São Paulo, eles saem de 84 lojas e conjuntamente teriam 126 lojas. Então, eles vão conseguir ganhar share no Brasil todo, né? Outras coisas, além de reforçar a presença no Nordeste, por exemplo, conseguir implantar o hub de saúde deles, Pague Menos, nas lojas da Extrafarma, né? Então, várias lojas da Extrafarma que tenham espaço ali, fluxo de pessoas, não todas, provavelmente, vão conseguir ter o Clinic Pharma. Eles também pretendem expandir o número de pontos de retirada de compras do e-commerce. E outra coisa legal aqui, eles conseguem ter uma melhor malha logística. Eles vão ter ao todo 9 centros de distribuição no Brasil, e aí a distância média de uma loja até o CD mais próximo vai reduzir em 45%. Pensando que o Brasil é um país muito pequeno, né? Redução de logísticas é uma super alavanca. Outra coisa que eles também falam que vai ser muito legal é pegar os pontos fortes da Extrafarma. Então, ter alguma ali oportunidade dentro da marca própria deles, aproveitar o programa de fidelidade deles, que hoje está com 4 milhões de usuários ativos, né? E o que a gente fala pra caramba em aula de estratégia, né? É você conseguir ganhar escala e poder de barganha, né? Então, um mercado não tão concentrado ali, você crescer e ter poder de barganha com seus fornecedores é sensacional, né? Então, sair ali, né, chegar, na verdade, ali no segundo local do mercado é muito bom para eles. Eles falaram que eles estão esperando que essa operação junta tenha um ganho de EBITDA de 150 a 250 milhões de reais com as sinergias, que devem ser capturadas 80% já nos primeiros 2 anos da aquisição. E fazendo uma conta rápida aqui de operação combinada, sem considerar essas sinergias ainda, a receita deles juntos vai para 8,8 bilhões de reais, o lucro bruto para 2,7 bilhões de reais e o EBITDA para 657 milhões de reais, né? O mercado achou muito legal. O engraçado é que eles chegaram a soltar, né? Chegou a sair notícia no mercado de que eles estavam conversando, uma falava um valor, outra falava outro, mas só com essa expectativa de acordo, as ações já subiram, né? Então, as ações da Pague Menos, né? Então, o pessoal achou que seria muito legal e faz total sentido aqui.
E aí eu falei para os alunos de ontem que essa notícia ia ter cara de um case que a gente fez semana passada, né? Então, no nosso primeiro case de estratégia, a gente fala um pouquinho de uma empresa que estava com falta de foco em uma das unidades de negócio. E realmente, né? O grupo Ultra está com falta de foco na Extra Farma, provavelmente por isso que ela não tem performado desde que eles compraram, né? Então, eles estão querendo ir mais para a área de energia lá. E aí você junta, né, os dois lados bons aí, né? Tem alguém que está querendo vender, tem alguém que está querendo comprar, porque para pague menos, a Extra Farma faz todo sentido dentro do portfólio. Claro que, né, o Grupo Ultra teve que reduzir um pouquinho o valor ali, que eles estavam pensando algo absurdo, né? Não é o valor de venda, não é somar tudo que você investiu no business, né? Tem que ver quanto que ele vale realmente, qual o potencial dele de gerar dinheiro dali para frente. Mas é o melhor dos mundos aqui, então bom para os dois. Que ótimo que aconteceu finalmente a venda que eles estavam esperando há anos. Pois é, e aproveitando que você falou do caso que você fez com o pessoal na turma, né? Para quem ainda não passou por isso no nosso curso de business, o GBP, em breve vocês vão ter mais um caso também para calcular sinergia em casos de aquisição, né? Então é mais um ponto aí. Quando a Má falou das sinergias e do EBITDA, né, e reduções de custo, isso a gente calcula também no nosso programa aí no Strategy and Finance, para quem for participar no semestre que vem, também. Isso é muito importante. Bom, vamos seguir aqui, mudando um pouco de mercado. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal que tem o seguinte título: NEU quer 250 milhões de reais para brigar com a Eletromídia. A gente já falou da Eletromídia aqui, o Renato analisou na época que fez uma aquisição de uma outra empresa do setor chamada Elemídia e depois ela fez o seu IPO. Então acho que vale a pena retomar um pouco sobre esse mercado falando sobre essa NEU, né? Então eu peguei alguns dados aqui, acho que é interessante compartilhar. É uma empresa de mídia chamada Out of Home, né, fora de casa. São painéis, né, que ficam em ruas, avenidas, elevadores, aeroportos, rodoviárias, enfim, tudo que é fora de casa, né, para fazer publicidade. A Neo é uma empresa que trabalha com esse tipo de mídia e está interessada em levantar cerca de 250 milhões com fundos de private equity para poder tascar um pouco do market share da Eletromídia, líder do setor, né? Qual que é a proposta de valor dessa empresa? Né? Publicidade, principalmente focada em aeroportos e rodoviárias. Né? Claro, o segmento foi muito afetado pela pandemia. A empresa está presente em mais de 20 aeroportos, 50 terminais rodoviários, são mais de 10 mil faces de publicidade, 10 mil lugares onde ela oferece esse espaço para que as empresas possam fazer publicidade. Né? E você vê esse produto dessa empresa, né, em mídias interativas em aeroportos, painéis, tanto na estrada a caminho do aeroporto como dentro do aeroporto, muito focada nesse tipo de mercado e até em carrinhos de bagagem. Né? A empresa ela teve uma queda de 35% de receita em 2020, segundo a reportagem, né, comparado com 2019, mas conquistou novos painéis e novos terminais. A área externa do aeroporto de Brasília, por exemplo, a exclusividade no aeroporto de Natal e 25 painéis de LED de grande porte em Viracopos. Aí você fala, bom, como, né, nessa pandemia, como que eles conseguiram crescer em número de clientes, painéis, terminais, né? Entrando no risco, né? Então, uma das formas da empresa conseguir expandir o número de clientes é você fazer uma oferta comercial mais agressiva. Né? O que aconteceu aqui? Uma redução das taxas fixas que a empresa cobra para os clientes e um aumento das taxas variáveis, ou seja, que correspondem ao percentual da receita do cliente que veicula suas propagandas naquele painel e tem receitas vinculadas àquela propaganda. Então a aposta está no retorno do mercado da mídia física, que possivelmente acontece. Né? Bom, por que não fizeram isso antes? Porque não havia necessidade. Né? É um mercado bastante concentrado, com baixa concorrência, reserva de mercado, alta barreira de entrada, tudo isso que a Mayara coloca bastante nas aulas de estratégia, faz com que o poder de barganha do fornecedor seja bastante alto. Mas nem isso ajudou durante a pandemia. Então, a Neu e outras empresas tiveram que ser um pouco mais agressivas comercialmente, o que é interessante nesse dado momento. Né? Então, falando um pouquinho do mercado, né, para finalizar, é um mercado concentrado. Ele está basicamente formado por 4 empresas. A Eletromídia é a maior do setor, teve um faturamento em 2020 de 310 milhões de reais, comprou a Elemídia,
que é a empresa out of home, focada em elevadores, então aquelas telinhas em elevador, né, que passam propaganda, a Elemedia domina uma boa parte dessas telinhas, e também fez o IPO, então os dados estão bem detalhados no site de relações com investidores e a gente chegou a analisar no passado, então dá uma olhada no histórico. Uma outra empresa grande do setor chama JC Decox, é uma empresa francesa listada na Bolsa de Paris, muito forte aqui no Brasil em alguns pontos específicos, mas bem forte em painéis nas cidades. Uma outra empresa é a Ótima, que é muito presente em pontos de ônibus, aqueles painéis que ficam do lado dos cantos de descanso, dos bancos de estações de ônibus, é muito forte com a Ótima, e a Neu, né, a quarta do setor, com um faturamento aproximado de 45 milhões, né, era cerca de 70 no ano de 2019, e foi bem afetado no ano passado. Então, dadas as dificuldades, mesmo um mercado altamente concentrado precisa exercer uma força comercial muitas vezes para tentar conquistar clientes. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia aqui também mudando um pouco de segmento, então vamos para um segmento que a Mayara gosta bastante, segmento de bebidas. Aqui eu peguei do Valor Econômico e o título é Heineken negocia a compra da cervejaria Distel da África do Sul. Então, Má, conta um pouquinho, né, o que se trata essa aquisição, qual que seria o interesse da Heineken nessa empresa especificamente? Ótimo, então vamos lá. As duas empresas agora anunciaram ao mercado que estavam conversando, né? A Heineken abordou a Distel, então ela teve que informar que foi abordada, e a Heineken informou ao mercado que estava fazendo negociação de, né, potenciais negociações de ativos. E aí as duas estão conversando, provavelmente não decidiram nada, e aí não falaram nada de ativo, quais seria, nem de valores. E a Distel, né, para quem não conhece, é uma empresa sul-africana de bebidas, que a princípio você fala, isso, né? Mas olha só que legal. Ela nasceu em 2000 pela junção de duas empresas lá na África do Sul de bebidas, e ela tem no portfólio deles destilados, licores, cervejas, vinhos e outras bebidas. E aí, com isso eu te respondo, eles fazem o famoso Amarula, né? Então, eles também têm alguns vinhos que vêm aqui para o Brasil, por exemplo, o vinho de nome Nederburg. Eu nunca provei, mas deve ser muito gostoso, que a África do Sul tem ótimos vinhos, né? E aí, a gente está aqui olhando para ver se a Heineken, de repente, vai começar a fazer amarula para a gente, né? Será? Vai aumentar a distribuição de amarula no mundo, né? Mas pegar aqui uns resultados para a gente entender um pouquinho mais da Distel, né? Então, no segundo semestre agora de 2020, que foi o último resultado que eles anunciaram, eles tiveram mais ou menos 4,1 bilhões de reais de receita. Foi um semestre muito bom. Então, até anualmente, eles têm um pouquinho menos que o dobro disso, pelo menos no último ano. E eles tiveram uma EBITDA de 24%, também muito bom até para o setor de bebidas, que até sofreu com o Forex, né, a queda da moeda da África do Sul, mas que mesmo assim foi um bom EBITDA. Eles têm 74% da receita deles concentrada na África do Sul, 18% no resto da África e só 10% é receita internacional. Então, eles têm pouco portfólio que vai para fora, mas o que vai para fora é bem conhecido. E essa receita internacional cresceu bastante também nesse último semestre, então eles conseguiram recuperar um pouquinho com outros países que já estão recuperando o consumo da pandemia. Mas é isso, né? Então, a princípio, não mexe aqui no nosso mercado, mas talvez mexa um pouquinho num portfólio que a gente já conhece, de uma empresa que a gente também está bem acostumada. Pois é, uma diversificação de portfólio interessante, né? Vamos acompanhar se o mercado de licores aí é promissor pós-pandemia. Vamos ver o que acontece aqui nesse mercado. E aí, seguindo, falando um pouco de mercado, eu peguei uma outra notícia do Valor Econômico e o título é Shopper recebe aporte de 120 milhões de reais. E aí eu fui dar uma analisada, né, nesse aporte e na Shopper e no seu modelo de negócio. Achei bem interessante, vale a pena compartilhar com vocês, se vocês não conhecem. Então a Shopper é uma startup, né, brasileira e, segundo a notícia, né, recebeu esse aporte que contou principalmente com a Minerva Foods e o fundo do José Galó, que é presidente do conselho da Renner, né. O modelo de negócio dessa empresa, enfim, basicamente é um supermercado online
com um modelo de assinatura, né? Na capa do site, eles falam que não é só um supermercado online, mas vamos tentar esclarecer isso que eles colocam, né? Você escolhe os produtos, alimentos não perecíveis, bebidas, limpeza, higiene, pets também eles trabalham, e recebe em casa. Mas já são pré-programadas as entregas mensais, então é um modelo de assinatura. Se assina, vai ter as suas entregas mensais e você recebe lembretes para encher o seu carrinho. Se você não fizer nada, você vai receber a mesma cesta do mês passado, né? Então a ideia é que você faça essa cesta todo mês. Se o valor for menor do que R$ 250, pelo que estava no site deles, tem uma cobrança de frete de R$ 10, mais do que isso, fica isento aí da cobrança do frete. Qual que é a ideia, né? Qual que é a proposta aqui da Shopper? É que o cliente ele utilize a Shopper para as compras mensais que a pessoa vai ter na sua despensa, né? E que não seja só mais uma opção. Então, dado que o sistema de assinatura, a ideia é que o cliente consolide, né, essas compras com a Shopper. E por que o cliente faria isso, né? Porque ela promete um desconto no valor dos produtos, né? A justificativa é que os produtos são mais baratos porque não há custos fixos, custo de loja, aluguel, estoque, etc. Beleza, mas como não tem estoque? Né? Essa foi uma dúvida que surge bastante. Eles compram direto dos fabricantes, organizam isso no centro de distribuição e já entregam. Então o custo de estoque fica no fabricante, só que dá um problema, né? O problema é a quantidade e a previsibilidade. Como que eles organizam esse problema? Através de Big Data. Então, com a quantidade de usuários que eles têm, de compras que eles fazem, eles conseguem antecipar mais ou menos o tipo de compra e tipo de produto que eles vão precisar comprar para entregar para o cliente no mês seguinte. Com isso, eles vão às compras, compram em volume e conseguem reduzir preço, né? Qual que é a aposta aqui? Que o crescimento do e-commerce de itens de mercado realmente exploda, né, e não diminua depois que a crise passar. A notícia, inclusive, fala de outras empresas mostrando esse crescimento. A seção Mercado da B2W, depois da compra do supermercado Now, que a gente inclusive comentou aqui no BTC Journal há uns episódios anteriores, cresceu 8 vezes. E o setor de alimentos da Magalu cresceu 40% no primeiro TRI. Então, possivelmente, essa ideia de fazer mercado via e-commerce pode continuar. E qual que é a ideia do uso do dinheiro, né? Então são 120 milhões. O que a Shopper vai fazer com isso? Principalmente focado em crescimento do time e expansão regional, porque hoje ela atua exclusivamente em São Paulo, algumas cidades específicas. A ideia é crescer para o Rio e para outros estados futuramente. Então, é um mercado interessante, né, que expandiu bastante, né, com a nossa crise e com a tendência do e-commerce. Vale muito a pena acompanhar. E se você acha que vale a pena testar o serviço, manda bala, eu não testei, mas fica aí, parece interessante esse modelo. Eventualmente, vou tentar futuramente, viu, Mar? Bom, vamos seguir aqui. Última notícia desse primeiro bloco. Eu peguei do valor econômico também, e aqui mudando bastante de setor, vamos trabalhar aqui com commodities. Votorantim registra pedido de IPO da CBA e pretende levantar 2 bilhões de reais. Mas do que se trata? O que é a CBA, né? E qual que é essa história? Porque a Votorantim já tem uma história com a IPO, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Exato, né? Então a Votorantim é um grupo, né? Uma holding brasileira, ainda de controle familiar. E aí, o que a gente vê ali na família é que as gerações mais antigas eram contra a IPO, mas as gerações mais novas são a favor. E aí ela fica, às vezes, colocando o pezinho para fora e põe o pezinho para dentro de novo, né? E fala que vai e não vai, mas vamos ver o que aconteceu aqui, né? Então, ainda é como um todo fechada, mas já tem 2 empresas abertas no grupo, né? E aí a CBA seria a terceira aqui, né? Eles protocolaram lá, né, na CVM esse pedido de IPO. E aí, quais são as empresas que já são abertas, né? Então, eles têm listadas a mineradora Nexa Resources, que é a mineradora de zinco, e também a de energia CESP. Eles já tinham, né, colocado o pezinho para fora pela Votorantim Cimentos, começou lá em 2013, já tiveram outros rumores de mercado que, né, de lá para cá tentaram de novo. A gente chegou a falar aqui também de tentativas deles da Votorantim Cimentos de abrir
capital, né? E outra também foi o BV, né? Que é o antigo Banco Votorantim, que estava no caminho ali de abrir capital, mas também acabou desistindo e não colocou uma nova data para fazer o IPO. E aí, quem é a CBA, né? Então, a CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma das controladas do Grupo Votorantim, né? 100% controlada pelo grupo. E uma coisa legal aqui deles, né? Já falando sobre vantagem competitiva, é que não só eles são gigantes, né? Mas eles são integrados. Então, eles têm tanto as minas de bauxita, a produção de alumina, a produção de alumínio. Eles fazem alguns produtos de maior valor agregado internamente, que eu vou comentar aqui de capacidades, né? E eles também são autossuficientes na geração de energia. Então, quem conhece a parte de mineração sabe que, não só mineração, mas também a parte de siderurgia, né? Você consome muita energia, né? Da bauxita até o alumínio, você consome muita energia. Então, é uma vantagem competitiva você ter geração de energia, porque isso é um custo muito grande para você. Outra coisa também que eles têm integrado é a parte de logística, da mina até a fábrica, né? Então, outro custo muito alto que você tem aí, você tem que carregar muito volume, né? Muita bauxita para ter um pouquinho de alumínio. Então, faz sentido você ter isso internamente. Então, eles têm isso como uma super vantagem competitiva de ser totalmente integrado nisso. Eles foram fundados lá em 1941, e aí eu brinco com os meus alunos, né, que o fundador do Grupo Votorantim deu um pouquinho de dinheiro para cada filho, e aí cada filho foi fazer o que gostava, né? E o Antônio Hermílio de Moraes, um dos filhos da família, foi lá e fez a CBA, né? Então era a queridinha dele. Para quem conhece, já ouviu falar do nome dele, também tentou entrar na política, foi um homem muito influente. E até onde eu escutei, um homem muito correto, muito comunicativo com o povo, de escutar os funcionários, super querido dentro da empresa, né? Então, até dá um carinho maior pela empresa aqui. Ela tem uma capacidade produtiva de mais de 515 mil toneladas por ano de alumínio primário, e eles também têm uma capacidade de 250 mil toneladas por ano de produtos de maior valor agregado, por exemplo, alumínio laminado, extrudado e assim vai. Eles não têm só a planta em alumínio, né? Deram o nome da cidade, lá perto de Sorocaba, em São Paulo, mas eles também têm outra unidade em São Paulo, unidade também no Pernambuco, e, como eu falei, eles são donos de minas de bauxita, uma em Minas Gerais e uma em Goiás. Em 2020, eles tiveram uma receita líquida de 5,4 bilhões de reais, que foi levemente maior do que a receita de 2019, de 5,26 bilhões de reais, mas agora eles falaram que no primeiro TRI, eles estão muito bem, tiveram um crescimento aí de 43% da receita, então, tirando esse estagnado de 2019 para 2020. O que aconteceu aqui? Eles conseguiram aumentar o volume de produção, o mix de produtos que eles venderam foi melhor, né? Então, maior valor agregado, e além disso, o alumínio está com alta de preço no mercado global, né? Então, aproveitando tudo isso, eles conseguiram uma receita de 1,79 bilhão de reais agora no primeiro TRI. Eles querem fazer, então, um IPO, vão levantar dinheiro. Fontes disseram que eles estão com uma meta ali na cabeça de 2 bilhões de reais. Isso seria metade em oferta primária, metade em oferta secundária, e lá por junho, julho, então, bem logo, né? A maior parte desse recurso, segundo essas fontes, seria para fazer projetos novos na empresa, principalmente de energia renováveis. Então, eles já são autossuficientes, como eu comentei, na geração de energia, mas é muito baseada em energia hidráulica. Então, eles têm 21 hidrelétricas, só que algumas até vão ter contratos vencendo nos próximos anos, né? Então, além de renovar esses contratos que vão vencer, eles também querem ter uma base ainda mais limpa na matriz energética deles. Então, eles já conversaram com a Votorantim Energia para fazer um projeto de energia eólica, já está bem desenhadinho, e o próximo que eles vão colocar é para energia solar.
Então, eles estão com isso na cabeça. Algumas outras coisas podem surgir aqui. Por exemplo, eles têm um projeto bem antigo já de produção de bauxita numa reserva do Pará. E aí eles colocariam uma refinaria ali no local, teria um volume muito grande por ano, mas esse projeto está no papel já há bastante tempo, não saiu. Então, vamos ver se agora ele sai mesmo para aumentar, aproveitando também a alta dos preços globais, né? Eles também poderiam colocar dinheiro aqui para modernizar algumas instalações das salas de fornos e também comprar algumas empresas. Adicionalmente aqui, né, já que a gente está entrando no grupo Votorantim, a gente viu essa semana também a Votorantim Cimentos falando dos resultados deles, e esse primeiro trimestre deles também foi muito bom. Então, eles tiveram um lucro ali de 227 milhões de reais e reverteu o prejuízo que eles tinham no primeiro tri do ano passado de 380 milhões de reais. Então, foi uma virada muito boa. E o legal aqui é que, bem, a Votorantim Cimentos é a líder no Brasil, tem ali uns 30-35% de share mais ou menos. Metade da receita deles vem do Brasil, então esse negócio aqui é grande e é bem importante para eles. E mundialmente, eles são o sexto em capacidade de produção. E aí o que é interessante deles aqui é que a terceira maior produtora de cimento do mundo, que é um grupo francês e suíço, que se chama Lafarge, colocou os ativos daqui do Brasil à venda. E aí a Votorantim Cimento falou que vai querer dar uma olhada, né? Então ainda vai analisar as condições do ativo, se realmente pode trazer retorno, se vai ser vendido tudo junto ou vai ser vendido em partes, né? Mas eles falaram, poxa, a gente é o maior do Brasil, óbvio que a gente vai analisar essa venda, né? E esse pacote todo que eles estão colocando no mercado deve partir aí de um preço de US$ 1 bilhão, né? Então são muitos ativos e aí talvez eles considerem quebrar ali para aumentar o número de interessados e talvez até aumentar o valor como um todo, né? Mas vamos acompanhar, então, ver se a CBA vai realmente fazer o IPO. Falaram que desde 2013 estavam preparados como governança para isso, né? Então o pezinho estava lá. Vamos ver se agora eles saem ali do casulo e realmente abrem capital. Pois é, né? Eu não sei como está o apetite dos investidores para indústrias de base, siderurgia, né? Ou até mineração, mas é importante lembrar, né, para o pessoal que gosta muito de tecnologia, de startups, que nenhuma startup existiria sem alumínio, viu, pessoal? É uma informação importante, tá? Mas acho que vale a pena, tá? Então valorize a indústria de base, que ela é de base, não é à toa, tá? Vamos lá, então, continuar. O próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho então de tecnologia, mercado de streaming. E aqui tem duas notícias que chacoalharam bastante essa semana, né? Então vou colocar a primeira aqui do Neofeed. Em mais um capítulo da batalha do streaming, a Amazon negocia a compra da MGM. Eu vou fazer só um pequeno ajuste, porque na verdade essa negociação não é da MGM, é da MGM Studios, que é uma unidade da MGM. Mas vamos lá, né? Rapidinho, o que está acontecendo aqui, né? Essa conversa, né, meio com cara de boato, mas parece que está um pouco avançada. A Amazon, né, aparentemente está numa oferta, né, para comprar a MGM Studios num valor de 9 bilhões de dólares. Né? Enfim, o que acontece aqui? Né? A Amazon, ela tem no seu streaming, o Amazon Prime Video, que talvez alguns de vocês que estão acompanhando a gente tenham, né, sejam assinantes. Ela tem um modelo de negócio um pouquinho diferente do seu principal concorrente, que é a Netflix. A Amazon Prime Video, ela utiliza assinaturas dentro do seu sistema de assinaturas. Então, para quem assina, paga lá R$ 9,99, não lembro o valor da assinatura mensal, e tem a possibilidade de assinar programas adicionais. Por exemplo, a MGM tem uma assinatura adicional dentro da Amazon no valor de mais ou menos R$ 15 por mês. Né? Com a aquisição, tudo entraria para o acervo da Amazon Prime Video, o que engloba quais conteúdos? Aqui que é o ponto interessante. Né? Com a aquisição da MGM Studios, dentro da Amazon Prime, teríamos toda a série de James Bond 007, Hobbit, Rocky Balboa, excelente, hein, pessoal? Creed, né? Enfim, a continuação. Um excelente filme, O Silêncio dos Inocentes, e também MGM TV tem as séries Vikings, uma que é bastante conhecida no Brasil e fora, que é The Handmaid's Tale, e programas como The Voice, Shark Tank
e Survivor. Então, bastante conteúdo numa estratégia de aquisição de conteúdo. A Amazon tem conteúdo próprio, está desenvolvendo, mas o foco está na aquisição de conteúdos de estúdios terceiros, que é uma estratégia diferente da Netflix, que está focada na produção de conteúdos próprios, apesar de ter também conteúdos de terceiros. E retomando o que o Renato comentou na semana passada, né, um pouquinho do mercado. Então, hoje o líder em número de assinantes é a Netflix, com mais ou menos 208 milhões de assinantes. Depois vem a Amazon, que recentemente anunciou que tinha batido ali nos 200 milhões de assinantes, então tá quase lá. E a Disney Plus é o terceiro do mercado, já passou de 100 milhões de assinantes. Detalhe que entrou ontem, né, 2019, a Disney Plus entrou e ainda nem está em todos os países. Então o mercado está bem forte e agora a Mayara vai seguir aqui a continuidade enfim, de como esse mercado está bombando. E eu peguei uma notícia aqui para você comentar, Má, também do Neofeed, e o título é Warner Media e Discovery se unem para criar uma anti-Netflix, né? Belo título aí, né? Bem clickbait. Mas vamos lá, Má, então, além de Amazon, Netflix, Disney Plus, a gente tem mais players, então vamos lá. Exato, e até puxando a memória curta aí de vocês, né? Memória de curto prazo, vou já comparar esses dois com os números que o Habib passou, né? Então, a Warner Media tem 64 milhões de assinantes e a Discovery tem 15 milhões de assinantes. Então, as duas juntas teriam ali perto de 80 milhões de assinantes, um pouquinho abaixo da Disney, mais ou menos uma metade ali de um Netflix, de uma Prime, né? Então, ou seja, né? Muito grande. Então, o que está acontecendo aqui para isso ser uma notícia tão forte e até meio, né, ameaçadora aí para a Netflix, né? Então, duas gigantes ali de telecomunicações estão se juntando, né? Telecomunicação e entretenimento, né? A AT&T, né? Através da controlada dela, da Warner Media, com a Discovery. As duas são americanas ali, vão se juntar, vão fazer uma nova empresa que tem o potencial de ser avaliada no mercado a 150 bilhões de dólares, né? Então, as duas têm entretenimento, mas os conteúdos são complementares, isso é uma coisa muito legal. E outra coisa legal é que, apesar da Discovery ser menor, ela é mais conhecida globalmente. Então, eles conseguem usar essa marca conhecida da Discovery para crescer o HBO Max, né? E, além de tudo, como as duas estão no mesmo ramo, vai ter muita eficiência na cadeia, né? Até eles comentaram um pouquinho que eles imaginam que eles vão ter pelo menos 3 bilhões de dólares anuais de sinergia. Olha isso, né? A nova companhia, então, vai ter ativo de entretenimento, esporte e notícias da Warner, e a parte de entretenimento não ficção e esporte da Discovery. Vão atingir ali quase 200 mil horas de programação e mais de 100 marcas, como, obviamente, a HBO Warner Discovery, né? Mas também tem CNN, Cartoon Network e TNT aí no meio. A AT&T, como ela é maior, ela vai ter 71% da empresa, eles estão recebendo 43 bilhões de dólares por essa transação, que é um pouco cash à vista, é um pouco título de dívida, né? E a Discovery vai ter 29% da empresa. Eles imaginam que lá em 2023, as duas empresas juntas, já também com sinergias, atinjam 52 bilhões de dólares em receita, e um EBITDA ajustado aí de mais ou menos 14 bilhões de dólares. Óbvio, né? O mercado gostou muito. E aí, né, eu te convido para pensar estrategicamente por que o mercado gostou tanto, né? Não só porque eles gostam de Warner Discovery, mas porque esse mercado de entretenimento, mídia, streaming, você precisa muito de escala para ter lucratividade. Então, quando você adiciona uma pessoa a mais assistindo streaming, você tem ali o custo marginal praticamente zero. Mas essas pessoas adicionais, né, esses usuários adicionais, eles conseguem diluir o seu alto custo fixo. Então, é só com escala que você consegue ter lucratividade boa nesse mercado. A Netflix, óbvio, né, a primeira ali, grande,
ela pensou muito nisso, né? Então, ela fez uma base de custo fixo cara mesmo, mas aí ela foi atrás de usuários, né? Então, até por isso que a gente comenta aqui os resultados da Netflix, que, nossa, aumentou pra caramba a lucratividade e tal, as ações caíram no mercado. Por quê? Porque caiu o crescimento de usuários, né? Então, aqui, essa junção das duas, trazendo escala, trazendo essa robustez, é super positivo para o mercado. Excelente, torçamos para que não seja como uma das principais séries do grupo AT&T, que é Game of Thrones, que era gigantesca e teve um final absolutamente decepcionante, né? Que seja uma união bastante estável e duradoura como a série Largados e Pelados da Discovery, né? Então, vamos torcer aí para que isso aconteça. Bom, vamos seguir para o próximo bloco do BTC Journal, agora dedicado ao mercado de educação. Um mercado bastante quente para investidores, pessoal que gosta de especular na bolsa, tal, enfim. Então vamos começar falando da preferida dessa galera, que é a Cogna. Notícia aqui do Neofeed. Cogna faz lição de casa e Bank of America vê sinais encorajadores na reestruturação. Então, como o próprio título diz, né, a Cogna está passando por algumas dificuldades, está em um processo de reestruturação da sua operação, e o Bank of America, através de seus analistas, acredita que os sinais são encorajadores. Então, eu dei uma olhada nos resultados para ver se eu concordo ou não com o Bank of America, e se você concorda ou não também, vale a pena dar uma olhada lá no site de Relações com Investidores, tem bastante informação. Mas vamos lá, eu dei uma resumida aqui até para entender a operação como um todo e a estratégia do grupo. A gente já falou bastante sobre a Cogna, era a Croton, aí eles criaram uma empresa que teria uma série de subsidiárias embaixo, inclusive a Croton, vou falar um pouquinho disso também. Então, o resultado do primeiro TRI. A Cogna teve uma receita líquida de mais ou menos 1,2 bi de reais, né, o maior grupo educacional do Brasil. Essa receita teve uma queda em relação ao primeiro TRI de 2020 de 22,4%. É uma queda bastante acentuada. Essa queda se deu principalmente nas rescisões, enfim, e na diminuição do número de alunos no ensino presencial. Então vamos lá, a Cogna ela tem 4 empresas embaixo do seu grupo, né? A principal é a Croton, que é a responsável pelas universidades, né? O ensino presencial e EAD, ensino superior. Então aqui a gente está falando de marcas como a Anhanguera, Pitágoras e Unopar, dentre outras faculdades. É responsável por 57% da receita total do grupo, e o presencial é 65% dessa representatividade, que dá mais ou menos 713 milhões de reais no primeiro TRI. A Platos é o segundo grupo, que é a pós-graduação digital e a plataforma B2B para ensino superior, que é bem pequenininha, 2% da receita. A Saber, ela representa as escolas, ou seja, as escolas que são propriedade do grupo Cogna, né? Então trabalha ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, e também o grupo Red Balloon, que é um grupo conhecido de escolas de inglês. Né, representa no total 14% da receita, 156 milhões de reais de receita líquida em escolas e 21 milhões no TRI da Red Balloon. Red Balloon é uma receita bem representativa. A Vasta é a última unidade, que é o K12 e os sistemas para escolas. Né? Então, a parte de tecnologia para escolas ao redor do Brasil. Representa 22% da receita. A empresa teve uma margem bruta de 72,6%, um aumento razoável, quase 4 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2020, mesmo com a queda de receita. E aqui que os analistas talvez coloquem como sucesso da reestruturação. Então teve entrega de universidades, faculdades, né, espaços, redução no custo de professores e no custo total do serviço vendido e dos produtos também. Né? Tem uma outra parte da receita, né, que não está dentro desses grupos no resultado, que é a venda de materiais didáticos e livros. Tá? Essa unidade também teve uma queda bem considerável na receita, quase 40%. Bom, tiveram uma margem EBITDA de quase 28%, uma redução em relação ao primeiro TRI de mais ou menos 3 pontos percentuais, e um lucro líquido ajustado de 6,5 milhões de reais, né? Uma margem irrisória, né? Diminuiu bastante, aí quase 86% de queda. Teve prejuízo no resultado auditado,
mas o ajustado ele tira os efeitos não recorrentes. Acredito que faz sentido a gente analisar o ajustado, né? Então teve lucro, mas muito, muito pequeno, 1% de margem líquida. E aonde que está o problema, ao meu ver, né? Então, legal. O Bank of America ressaltou que a reestruturação tá de acordo e eu acredito que está também. Mas eu não estou tão confiante com o futuro. Por quê? Né, pegando indicadores, por exemplo, de base de alunos. Então, a graduação presencial está com uma base no primeiro TRI, fechou o primeiro TRI com uma base de quase 226 mil alunos. Teve uma queda de quase 30% em relação ao primeiro TRI de 2020, uma queda muito acentuada. A graduação digital, ela tem uma base de 695 mil alunos, é muito aluno. Teve um aumento de 15% em relação a 2020. O aumento bem menor, né, em porcentagem, do que a redução no ensino presencial. Mas o problema aqui está no ticket médio. O ticket médio do ensino presencial foi de R$ 783 por mês, né? E o ticket médio mensal do digital, R$ 191. Então, o ticket médio digital é muito mais baixo e o aumento tem que ser muito acentuado para poder cobrir a redução no ensino presencial em termos de receita. Eu falei do ticket médio presencial, só um parênteses aqui, o pagante normal tem um ticket médio de R$ 617. O pagante do FIES tem um ticket médio de 1.780 e o FIES está cada vez menor. Então é mais um indício de que a Cogna deve reduzir em tamanho, né? Então essa é uma preocupação que eu avistei no caso do modelo de negócio e da continuidade das tendências no ensino. Escolas próprias, eles tiveram uma redução de 10%, de 32 mais ou menos para 29 mil alunos. A Red Balloon tem incríveis 21 mil alunos, né? E a gente entende pela tendência, né, que essa redução no ensino presencial não, enfim, é claro que foi fortalecido pela situação sanitária, mas não é algo que deve voltar aos patamares pré-pandemia, pelo menos segundo alguns estudiosos do setor de educação, né? A gente tem uma cobertura do digital mais forte e o presencial deve diminuir por uma série de fatores. Então, acredito que a Cogna deve ter uma redução, não deve voltar aos patamares que era de tamanho de receita. Isso é um problema, porque é uma empresa que está endividada, né? Ela tem uma cerca de 2,9 bi de dívida líquida. E claro, não tem uma alavancagem muito alta, tem um EBITDA bem sustentado, porém é uma empresa que acredito que não deve voltar aos patamares anteriores, então é um certo perigo, né? Vamos acompanhar o que acontece com a Cogna, né? Ela está passando por essa reestruturação que está bem sucedida, mas se ela vai voltar ou não aos patamares anteriores de gigantismo, já é uma dúvida que eu tenho, não estou tão confiante, né? Mas vamos acompanhar. É importante saber esses dados sobre alunos, tendências do ensino e também ticket médio. E aí, seguindo, né, falando ainda do mercado de educação, a gente tem uma outra empresa muito grande de educação, um outro grupo, e eu coloco nessa reportagem do Valor Econômico também. Edux sobe 9,63%, maior alta do Ibovespa, e setor acompanha. Então, comentando aqui rapidamente sobre a Edux, né? A gente vai passar aqui pelos 3 principais grupos de educação que tem ações listadas na Bolsa, né? Edux, então, parece que teve aí um surto de boa sorte com os investidores, né? O que aconteceu? Exato, né? Então você já falou bastante, Habib, não vou me aprofundar, mas eles passaram aqui, né, o resultado do primeiro trimestre e o pessoal ficou feliz. E ficou tão feliz que, engraçado, as outras empresas de educação que iam dar os resultados nos próximos dias ali também subiram na bolsa pelos resultados da Edux. Mas o que aconteceu aqui, né? Então a Edux, que é basicamente a Estácio, mas também tem outras marcas muito boas, também tem a IBMEC, ela conseguiu manter o mesmo número de novos alunos que o mesmo TRI do ano passado, né? Então, ela teve ali crescimento orgânico zero, manteve os 428 mil alunos que ela teve também no primeiro TRI de 2020. Então, o mercado olhou para isso e falou assim, poxa, né, mesmo com pandemia e tal, conseguiram manter ali o volume?
legal, né? Então, isso foi bem recebido para o mercado. Falando um pouquinho aqui desses novos alunos, né? Eles tiveram ainda um crescimento de 44% dos novos alunos no Premium, que é a medicina, né? Então, o ticket médio ali de R$ 8.800, que ainda subiu 5% nesse primeiro TRI. E o EBITDA da parte premium de medicina ainda aumentou 53%. Então, super bom. Só que isso foi offsetado pela queda de 40% dos novos alunos do presencial, que tem ticket médio de 686, e também porque quem conseguiu ajudar mesmo aí a manter o número de alunos foi o digital. Cresceu 27% em número de novos alunos, o problema é que o ticket médio é R$ 240. Então, assim, tem um pequeno gap entre o digital e medicina, e é claro que no fim, né, acabou caindo o ticket médio como um todo, mas, né, o bom é que o volume está aí garantido. Eles fecharam, então, esse trimestre com uma base total de alunos em 716 mil, uma receita líquida de 1,1 bilhão de reais, que foi um crescimento de 17% versus o mesmo tri do ano passado. O EBITDA deles ficou em 313 milhões de reais, uma pena, porque fechou 7,6 pontos percentuais abaixo do mesmo tri do ano passado. Então, aqui a gente vê refletir, né? Você acaba até aumentando um pouquinho a receita, mas como o seu ticket não é muito alto para concentrar os custos que você está tendo, acabou caindo, ficou em 28,9% ali no final. E aí o lucro líquido fechou em 43 milhões, também teve queda, 14,2 pontos percentuais e fechou só em 4%, né? Então, seguraram ali, não tiveram prejuízo, mas também não foi um lucro líquido muito legal. Realmente, o mercado viu isso como o volume se manter, o que era o que ele estava esperando que ia cair, né? Toda essa transformação de diminuir presencial, aumentar digital, era mais do que prevista, né? Super natural pelo que a gente está passando. Mas vamos lá, Rabi, vamos continuar aí com o setor de educação. O que você tem de legal para a gente? Pois é, né, Mar? A gente está indo da dificuldade para a surpresa, né? Então, a última empresa que a gente vai falar aqui do setor de educação é Ânima, e o título, enfim, é uma reportagem aqui do Valor Econômico também. Peguei aqui: Ânima reverte prejuízo e registra lucro de 52 milhões de reais no primeiro trimestre, né? E aí eu fui dar uma olhada nos resultados, né? Entender um pouquinho o que aconteceu e por que esse otimismo em relação à Ânima. A Ânima, ela teve uma receita no primeiro TRI de 416 milhões de reais, o que faz com que ela seja hoje 1/3 do tamanho da Cogna. Só que ela teve um aumento de quase 23% em relação ao primeiro TRI de 2020, né? E, pô, com problema, com crise, pandemia, o que aconteceu, né? Detalhe, isso sem contar a aquisição da Laureate recente, que vai fazer com que a base de alunos do grupo praticamente dobre, tá? Então, o que aconteceu aqui? Vamos lá, acho que é importante entender, né, do que forma a Ânima. A gente já falou bastante sobre a Ânima aqui também no passado, não vou entrar no detalhe, né, mas tem grupos grandes, como, por exemplo, a Universidade de São Judas, UniBH, Unimonte, HSM, Educação Executiva, enfim, a gente vai falar, e também um setor de medicina bem forte, que a gente vai colocar aqui. Um ponto realmente importante, que está no resultado deles, e que, ao meu ver, é uma vantagem competitiva em relação às outras empresas listadas de educação, é o foco na qualidade de ensino. Tá? Não poderia deixar de ser, enfim, pelo fato da gente trabalhar aqui na BTC, né? Mas enfim, eles têm um índice, né, o IGC, Índice Geral de Cursos, que avalia os cursos de educação superior de notas de 1 a 5 e indica, de certa forma, a qualidade acadêmica desses cursos. A Ânima coloca que 80% das matrículas são realizadas em cursos com notas 4 e 5 no IGC, que são as maiores notas. E aí eles colocam as competidoras, né? Outras empresas listadas, o que engloba praticamente, né, aí, Cogna e Edux, tem também Cruzeiro do Sul, enfim, mas são muito maiores do que o restante, tem 17% das matrículas em cursos com notas 4 e 5 pelo IGC. 17 contra 80. Outras universidades privadas, não necessariamente listadas, 41% das matrículas com notas 4 e 5. E nas públicas,
74% com notas 4 e 5. Então, aqui em tese, a Ânima está liderando aí as matrículas com notas 4 e 5. Isso dentro da unidade principal, unidade de ensino superior. Uma outra unidade, que representa só 4%, mais ou menos, do faturamento, é a unidade que eles chamam de Lifelong Learning, que engloba a HSM Educação Executiva, pós-graduação EAD e também a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito. Né? E uma outra unidade que eles separaram no resultado para mostrar e provavelmente fazer um movimento aí de spin-off no futuro, quem sabe, né? É o que eles chamaram de Inspirali, que é a unidade de medicina, ou ensino de saúde do Grupo Ânima, que representa hoje 23% da receita, dá mais ou menos 96 milhões de reais no primeiro TRI. E olha só que curioso, né, Mas você falou um pouco da Edux, né? Daqui a pouco eu falo do ticket médio aqui também, mas os cursos de medicina têm uma margem bruta de 77% e margem operacional de 67%. A margem operacional do Grupo Ânima é de 46%. Então, o ensino de medicina, ele é muito rentável. E essa é uma diferença da Ânima e da Edux, em menor escala, para a Cogna. A Cogna não seguiu esse caminho, né? Acabou expandindo bastante, focando bastante no digital, fez o spin-off, o IPO da Vasta lá nos Estados Unidos, mas não focou no ensino de medicina. Parece que agora eles começaram a mudar de ideia. Vamos ver o que acontece. Né? Mas a Ânima focou nisso, trouxe até um nome, uma marca, e possivelmente eu acredito que eles vão querer fazer algum spin-off aí dessa parte de medicina. Eles tiveram um EBITDA ajustado de 146,5 milhões de reais, dá uma margem de quase 24%, uma margem de 35%, e uma margem líquida de 13,5%. Beleza, desculpa, a margem EBITDA é de fato de quase 24%, 23,8%. E aí eu vou aos indicadores educacionais da Ânima. Tem uma base de alunos de 135 mil pessoas, bem menos do que a Cogna, né, falando em valores, né? E em medicina, 4.800 alunos. Né? Com a Laureate, que ainda não está contabilizada aqui, vai ganhar mais quase 6 mil, ou seja, vai mais do que dobrar o número de alunos em medicina. Por que isso é importante? Já chego lá, tá? Enfim, ticket médio geral do Grupo Ânima, R$ 977. Essa é a mensalidade média aí dos alunos. Teve um aumento de mais ou menos 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Ticket médio medicina, R$ 6.644. Esse é o valor médio que o aluno de medicina paga por mês para o Grupo Ânima. Né? Era de 7 mil, diminuiu um pouco, talvez relacionado, né, ao fato de que alunos fazem matrículas em disciplinas, né, no caso da medicina. Exato, né? Então, na faculdade particular, o pessoal vai fazendo matrícula por disciplina. E o que eu imaginei aqui, rapidinho, com essas informações, né? Não temos certeza, mas talvez algumas disciplinas de laboratório estejam atrasadas por causa da pandemia. Então, é capaz de, né, nos próximos semestres, com isso se normalizando, o ticket não só voltar ao normal, mas até dê um pulinho ali no começo. Exato. E no caso da Ânima, diferente da Cogna, a Ânima tem disponibilidades líquidas, né? Ela não tem endividamento líquido, dívida líquida, ela tem caixa líquido, mais ou menos 200 milhões de reais. Então aqui no cômputo do mercado educacional, a gente falou de Cogna, de Edux e de Ânima, a gente tem alguns pilares que estão sendo grandes apostas aí no mercado educacional. Primeiro, que é o pilar digital, né, digitalização. Então, a Cogna investindo na Vasta, a Edux também através dos seus sistemas de ensino e também a Ânima através principalmente da HSM University e da EBRAD, né, que são plataformas próprias de ensino digital. E o EAD também. Só que a gente sempre tem que levar em consideração que as receitas, os ticket médios são bem menores. Né? O segundo pilar é o ensino de medicina, com tickets médios estrondosos, né? E, claro, medicina tem reserva de mercado, tem quase garantia de empregos de qualidade pós-graduação, enfim. Então tem uma série de benefícios no ensino de medicina. E o terceiro é o ensino básico, ou K12. Né? E aqui a gente tem a Vasta e também a Saber, no caso da Cogna, para tentar trazer
essa retomada do mercado. Então vamos analisar, né, todas esses pilares de crescimento. Eu acredito que a Ânima está num acerto aí nessa estratégia. A Cogna vamos acompanhar, está dependendo bastante do crescimento dos sistemas de ensino e do EAD. Então, vamos ver se isso realmente vai vingar. Bom, aqui a gente fecha esse bloco e eu queria finalizar, mas com uma última reportagem aqui, né, que eu acho que é uma discussão que muita gente gosta e a gente tem vários dados aqui para discutir. Do valor econômico. Como o brasileiro entende colaboração no home office? Então, eu queria que você trouxesse aqui alguns dados que você viu na reportagem, enfim, e como que a gente deve entender o home office a partir de agora. Vamos lá. Ótimo, então super interessante o tema, foi um pouquinho além da reportagem e eu quero mandar um super abraço aqui para todos os instrutores da BTC, que esse tema de home office é bom, home office é ruim, vai ser híbrido, não vai ser, é um tema normalmente discutido no nosso grupo e o pessoal tem, né, opiniões sensacionais aqui. Mas vamos lá, essa pesquisa aí foi uma encomenda do Google para entender um pouquinho mais sobre o trabalho na pandemia aqui no Brasil e entrevistou 900 profissionais, sendo que mais ou menos metade era gerência e mais ou menos metade estava em grandes empresas, né? Então, bem diversificado. 62% desses profissionais falaram que estavam com sensação de sobrecarga. E o engraçado é que 41% falou que estava se sentindo muito produtivo com o uso dessas novas ferramentas digitais. E o legal aqui, que é até o tema que você acabou de falar, 85% disse que descobriu novas formas de compartilhar arquivos, né? Então, a intenção aqui do Google é entender como que as pessoas e as empresas estão repensando essa cultura de trabalho, vai ser remoto, vai ser híbrido, se for alguma coisa híbrida, como que vai ser e como que a colaboração vai entrar aqui no meio para ele fazer as opções para a gente, né? Até lembrando aqui que o Brasil é o quarto mercado do Google no mundo. Então, o Brasil é super importante para o Google e ele vive fazendo novos produtos para a gente, considerando as jabuticabas que surgem aqui no Brasil, né? Então, indo um pouquinho mais na pesquisa aqui, 81% falou que passou a colaborar mais, a maioria através de compartilhamento, criando arquivos compartilhados para trabalhar junto, mas também teve gente ali que montou sala de bate-papo só para conversar sobre trabalho, 16%, 15% utilizou redes sociais para colaborar e 12% fez até site para fazer compartilhamento com os colegas. O Google também sentiu isso, além da pesquisa, né? Ele viu que aqui no Brasil, o tempo dedicado para o Google Meet cresceu 20 vezes. E só nesse começo de ano, agora de 2021, desculpe, já cresceu 275%. E ele, óbvio, nada devagar, né? Já está fazendo algumas adaptações, tanto em calendário, quanto no Gmail, no Meet, para tentar deixar ele mais colaborativo e mais integrado com os outros serviços. Então, um exemplo, por exemplo, aqui, né? Eles já se preparando para as nossas voltas do escritório e pensando que vai existir maior adaptação, a maior adequação das empresas para o modelo híbrido, ele já fez ali um jeito de você responder a convite para a reunião. Você pode responder sim, não, mas dentro desse sim aqui você pode falar, vou presencialmente, vou participar, mas no remoto, né? Então, na verdade, você tem 3 opções ali de resposta, muito interessante. E aí o legal, gente, é que a gente está escutando muita coisa, né? A gente não sabe ao certo como vai ser o novo normal de verdade, né? Mas a gente escutou muito líderes de empresa comentando sobre home office, né? Então, lá desde o comecinho da pandemia, o Netflix já falou que não gosta de home office, né? Porque falou que o negócio é as pessoas têm que se encontrar no corredor, conversar no cafezinho, e é assim que surgem as inovações da empresa. A Amazon falou que está na mesma. A cultura dela é centrada no escritório para você poder colaborar e criar junto. Aí teve empresa, tipo o Twitter, né, que falou assim, os funcionários vão poder trabalhar de casa para sempre. Mas aí depois falou assim, não, veja bem, esse para sempre é tipo, vai ter um tempo em casa, vai ter um tempo no trabalho, e isso vai ser para sempre, né? A Microsoft já disse que vai adotar modelo híbrido, sim, vai ser mais flexível, mas que o home office vai ser menos de 50% do total.
A IBM, por exemplo, já falou que 80% do escritório está liberado para ficar 3 dias no escritório e o resto em casa, se quiser. E o Google também chegou a falar que ia ser mais flexível, mas depois falou assim: veja bem, se você for passar mais de 14 dias fora do escritório, em outro país, tal, tem que avisar, né? E o mais legal aqui foi o CEO do Goldman Sachs, que em vez de falar assim, não gosto muito de home office, ele falou, cara, home office é uma aberração, né? Ele falou que também a cultura deles é de aprendizagem, é colaborativa, é inovadora, e para isso você tem que estar junto lá no escritório, né? Então a gente falou aqui de várias empresas, mas e no Brasil? O que está acontecendo? O Itaú, que tem ali mais de 100 mil, quer dizer, quase 100 mil funcionários aqui no Brasil, já disse que 1/3 da força de trabalho deles, que é mais ou menos uns 35% dos funcionários, vai ter modelo híbrido, né? Então, super legal você trazer um pouquinho de flexibilidade. E tiveram empresas, que eu não vou citar nome, mas se você der uma olhada na internet, você encontra até notícia oficial, não só fofoca, né? Mas que mesmo no meio da pandemia estava exigindo lá a presença das pessoas físicas, mesmo pessoas de escritório que às vezes não precisavam estar lá, incluindo alguns bancos. Mas bem, né, ainda está meio sem definição. E essa foi uma das perguntas do Google. Pegou as pessoas ali dessa pesquisa que ainda tinham empresas que não definiram exatamente como ia ser o modelo e falou: o que você prefere, né? Dentro dos jovens, os de 18 a 21 anos foram os que mais gostaram de híbrido. 76% falou, cara, quero voltar para híbrido, quero flexibilidade, né? Home office tem que fazer parte da minha vida. E só 22% desse pessoal da pesquisa, né, do total ali, falou que quer voltar para o 100% escritório. E aí, quando você pergunta o que você mais sente falta do escritório, o mais citado aqui, por mais da metade dos entrevistados, é que sente falta de tomar um cafezinho com os colegas, né? Então, realmente, apesar de ser um tempo de descontração, também como a gente viu ali, tanto do Goldman, Netflix, Amazon, é que é o tempo também de você colaborar e criar junto e fortalecer a inovação da empresa, né? E aí, antes de fechar aqui, queria só fazer um parênteses, gente. Ó, home office é uma palavra que a gente usa aqui, mas se for para os Estados Unidos é work from home, viu? Então, se você encontrar WFH ali, é o nosso famoso home office, né? Mas para fechar aqui, a gente também viu algumas discussões extremamente interessantes para a gente sair também só de como a empresa vai ser, mas também entender como que as pessoas, as cidades vão ser. E tiveram vários debates super interessantes de antropólogos, economistas, falando sobre espalhamento da cidade, né? Então, vou citar São Paulo aqui como exemplo, né? Mas isso se aplica em qualquer centro urbano, né? Mas se você falou assim, cara, tenho vontade de ter uma casa, né? Morar num lugar mais aberto, ir para o Alphaville, Granja Viana, Cotia, né? Ou então um pouquinho mais longe, ficar em Jundiaí, Campinas, Santos, Guarujá, né? Você consegue, se você for menos vezes para o escritório durante a semana. E, se possível, né? Se isso for um pouquinho planejado ali, um pouquinho organizado, né? Então, provavelmente as cidades vão começar a se espalhar, mas ainda vai existir escritório, ainda vai existir lugares muito cotados ali para se morar, né? Mas, bem, o ponto aqui né, é importante você estar junto para fazer inovação? Eu também acho que sim, né? Mas também é importante você ter flexibilidade, você conseguir atrair talento, seja porque ele mora mais longe ou porque ele quer ter uma vida diferente, né? Quer ter uma vida mais longe do centro urbano. Você também consegue, se você organizar bem o home office, você reduz o tamanho do escritório e aí você consegue diminuir o custo de escritório, otimizar o tempo do funcionário, que não precisa perder tempo em transporte, em trânsito, né? Mas o importante é você não fazer só do jeito que é bom para a empresa, mas também o jeito que é bom para o funcionário, né? Então, ter essa flexibilidade para diminuir custo, ter maior eficiência do trabalho das pessoas e, se possível, né, maior também felicidade das pessoas. Exato, eu posso falar por mim, particularmente eu sinto falta de encher o saco das nossas alunas e dos nossos alunos nas aulas presenciais. É legal encher o saco também virtualmente, mas presencialmente é ainda mais legal. Mas a gente volta em breve, quem sabe, torçamos bastante. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então eu queria muito agradecer a Mayara pela participação de novo. Muito obrigado. Valeu, Habib, foi um prazer. Renato, volta que a gente ficou com saudade aqui. Um abraço para todos os ouvintes e vejo vocês na semana que vem.
É isso aí, semana que vem o Renato estará de volta. Estaremos todos aqui para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.